Vocês vão ver aqui uma sequência de 3 vídeos ao longo desses 3 dias, onde eu vou analisar cada posição aqui da seleção brasileira. Começando aqui pelos goleiros, a gente tem o Alisson, o Ederson e o Everton. Começando aqui pelo Alisson, é um dos melhores goleiros da história do Liverpool. O cara é muito consistente, mas lesiona muito. E por outro lado, na seleção, o cara não chama responsa, ele não defende muito bem e ele é nem um pouco decisivo em pênaltis na seleção brasileira. Uma decisão que infelizmente não dá pra contestar, porque ele ainda joga em alto nível no Liverpool. Se não fosse ele, mesmo ele jogando não muitos jogos pro Liverpool por conta das lesões nessa temporada, ele salvou muito o Liverpool. Se não fosse ele, o Liverpool muito possivelmente não estaria brigando pela Champions League. Já o Ederson, ele tava no City, mas ele decidiu sair, né? Tanto que ele tava sendo muito criticado no City, porque já passou o auge dele e ele tava brangando muitos gols. Ele foi jogar no Fenerbahçe, começou bem no Fenerbahçe, mas aí acontece que ele continuou fazendo os mesmos erros bobos que ele fazia no City, e ele começou a ser odiado pela torcida, e ele mesmo começou a criticar a torcida, começou a pegar pilha com a diretoria, tanto que dizem que ele quer sair do Fenerbahçe já no final dessa temporada. Eu sinceramente teria escolhido outro goleiro pro lugar dele, mas também bate aquele pé atrás, pensando assim, tem algum goleiro que possivelmente estaria melhor do que ele, porque ele no auge era imparável, igual o Alisson. Mas na seleção também a gente tem que ressaltar, o Ederson é bem mediano, ele que gosta de jogar com os pés, defender com os pés, ele gosta de construir o ataque, né, sair do gol, e ele já frangou algumas vezes aqui na seleção, principalmente nas últimas convocações, quando ele jogou de titular. Pra encerrar aqui, o Everton, sinceramente, não tem como dizer por que ele tá na seleção, tá literalmente só por experiência, por idade mesmo, porque se ele começou no ano de 2026 sendo chutado do Palmeiras, sendo criticado pela torcida, mesmo ele sendo um dos maiores ídolos da história do clube, ele foi pro Grêmio, o Grêmio onde ele começou mal, tomou muitos gols, fez vários erros bobos, principalmente em clássicos contra o Internacional, ele tá começando a pegar uma fase boa, mas eu não entendo por que ele foi escolhido como terceiro goleiro, visando até que terceiro goleiro quase nem joga em nenhum jogo de Copa do Mundo. Teria escolhido um outro goleiro no lugar do Everton, principalmente, se dizia muito se era o Bento ou o Souza. O Bento, infelizmente, ele mostrou muito nesses últimos meses, nesses últimos anos, na verdade, né, depois que ele saiu do Atlético Paranaense, que ele não tava 100% desenvolvido e comete muitos erros bobos no Al-Nassr, principalmente no jogo, se não me engano, semana passada contra o Hilal, que ele tomou um gol bobo da lateral, praticamente custou o título antecipado aí pro Al-Nassr. O Hugo Souza é um goleiro bom, eu São Paulino falando, o Hugo Souza é um goleiro bom, cata muito pênalti. Se você lá tivesse aquela mentalidade do Luiz Van Gaal na Copa de 2014, que ele tirou o goleiro titular e botou reserva, que era muito decisivo em pênalti, e fez a Holanda passar de fase no mata-mata, talvez poderia dar certo. Mas o Hugo Souza eu creio que dá pra ele evoluir mais e ele vai se tornar, quem sabe, algum dia um goleiro bom na Europa. Mas enfim, esse foi o primeiro vídeo, e no próximo vídeo que eu vou lançar amanhã nós vamos falar sobre a defesa. Vamos fazer uma análise rapidinha sobre a defesa da seleção e vamos ver se eles vão assumir a bronca nessa Copa do Mundo de 2006.